Seja toda a gente bem-vindo ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Nuno Viegas. No domingo, 25 de outubro, os açorianos votam nas eleições legislativas regionais, que definem a composição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, com 57 deputados. Tal como nas eleições para o Parlamento Nacional, resulta daqui a nomeação do próximo Presidente do Governo. Desde 2012, o Presidente do Governo Regional é Vasco Cordeiro, do Partido Socialista, que é de novo candidato. Antes de começarmos, uma nota de transparência e de contexto. Sou natural da ilha de Santa Maria, nos Açores. Durante as últimas décadas, vários familiares meus envolveram-se na vida política açoriana e assumiram cargos públicos ou de nomeação pública. Bárbara Chaves, minha prima em segundo grau, é deputada na Assembleia Legislativa Regional e neste momento concorre às eleições de domingo como cabeça de lista do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Santa Maria. Carlos Rodrigues, meu tio-avô, é presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, com apoio do Partido Social Democrata. José Humberto Chaves, meu tio-avô, foi presidente dessa mesma autarquia e deputado regional, sempre ligado ao PS. Lubélia Chaves, também minha familiar, é presidente do Conselho de Administração das Ilhas de Valor, empresa pública utilizada frequentemente pelo Governo Regional para intervir em empresas privadas em risco de falência na região. Fora dos Açores, Vítor Cavaco, meu primo em segundo grau, é membro do Conselho Nacional do Partido Ecologista Os Verdes. Neste episódio temos como convidado Fernando Diogo, sociólogo e professor associado com agregação na Universidade dos Açores. É coordenador do Centro Interdisciplinar de Estudos Sociais nessa instituição, da secção de Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais da Associação Portuguesa de Sociologia e ainda membro do Grupo de Trabalho sobre Pobreza Infantil da Rede Europeia Antipobreza. É fundador e presidente da Assembleia Geral da Cairos, uma cooperativa de incubação de economia solidária. Desde 1991, trabalha as questões da pobreza, do emprego, da exclusão social, da educação e da infância, particularmente no contexto da região autónoma dos Açores. É nas vésperas do ato eleitoral que Fernando Diogo se junta a nós a partir dos estúdios da Rádio Atlântida, na Ilha de São Miguel. Vou conduzir esta entrevista à distância. Bem-vindo, Fernando. Olá, boa tarde. Fernando, os Açores são, por várias métricas, a região mais pobre de Portugal. O poder de compra dos açorianos é 87% do resto dos portugueses. Pelos dados mais recentes, nos Açores, onde moram 242 mil pessoas, 77 mil estão em risco de pobreza, é perto de um terço da população e quase o dobro da média do país, em termos de proporção. No final do ano passado, quase 9% dos açorianos recebiam o rendimento social de inserção, o RSI, é 3,5 vezes mais do que a percentagem no resto do país. Pergunto-lhe porquê é que nós, açorianos, somos tão pobres? Pronto, o Nuno já se revelou, não é? Em primeiro lugar, não é? Digamos assim, dizendo de uma forma prazenteira que saiu do armário, por assim dizer, não é? Mas, assumidamente açoriano. Mas a questão que se coloca é uma pergunta difícil, porque eu sei que por vezes na comunicação social se gosta de respostas claras e simples, mas a realidade não é clara e simples, não é? Tomáramos nós que ela fosse, por exemplo, aos cientistas sociais facilitaria muito a vida. A realidade é suja, confusa, contraditória, desorganizada e, portanto, muitas perguntas que são simples de fazer exigem respostas complexas, não é? E este é um exemplo típico, não é? de uma pergunta: porque é que os açorianos há mais pobreza nos Açores do que no conjunto do país, não é? Comparativamente. Podíamos até acrescentar que, se olharmos para Portugal dividido por regiões NUTS 2, que são 5 no continente, Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo, Algarve e depois 2 insulares, Açores e Madeira, se olharmos para esta divisão do país nas regiões NUTS 2, os Açores continuam a ser não apenas a região mais pobre, mas com regularidade a região que apresenta maiores problemas sociais, normalmente qualquer que seja o tipo de problema que esteja aqui em causa, não é? Seja o insucesso escolar, seja a gravidez na adolescência, seja a obesidade, seja o alcoolismo, o que for, não é? E chegaremos a vários deles com o avançar da conversa. Mas okay. A resposta é naturalmente complexa, portanto, complexifiquemos. Quais são os grandes vetores que se juntam aqui, que se cruzam para levar a este problema crónico da pobreza? Eu vou tentar elencar alguns que me parecem fatores que me parecem especialmente relevantes depois desta conversa sobre a complexidade. Vou concretizar
E em primeiro lugar, vou falar na especialização produtiva da economia açoriana. Não é? Estou a elencar, não estou a falar sobre cada um deles ainda. Em segundo lugar, temos a questão da demografia e em terceiro lugar, a questão da história. Ok? E para uma primeira abordagem poderíamos ficar por estes 3 fatores, se calhar falar depois sobre cada um deles, e à medida que vamos falando sobre cada um deles, como as cerejas, não é? Vão aparecendo outros que com eles estão ligados. E então, entrando por aí, pensaria em tocarmos primeiro na especialização produtiva. O que é que quer dizer com isso? Quer dizer quais são os setores de atividade que empregam a maior parte da população, não é? Nos Açores, não é? Claro que se olharmos para os números da economia açoriana, vemos um grande peso do setor terciário, e vamos ver que neste setor terciário uma parte importante tem a ver com o funcionalismo público. Se nós tirarmos o funcionalismo público, vamos encontrar depois o funcionalismo público em regra é relativamente melhor pago que o resto dos ordenados no país, como nós sabemos, mas mesmo assim, quando comparamos os ganhos e os ordenados, há uma variável que é o ganho, não vale a pena agora aqui explicar, é o dinheiro que as pessoas recebem ao fim do mês. Se vamos comparar o ganho dos açorianos do setor terciário com o ganho dos portugueses em geral, onde também estão incluídos obviamente os açorianos, vamos ver que é mais baixo o ganho dos açorianos, não é? Portanto, o rendimento que as pessoas levam para casa nos Açores, trabalhando no setor terciário, é mais baixo. No secundário a mesma coisa. Já agora em Portugal as pessoas que trabalham no setor secundário ganham menos do que as pessoas que trabalham no setor terciário, e as pessoas que trabalham no setor primário ganham menos do que aquelas que trabalham no setor secundário. Isso também quando é verdade. Falamos no setor primário, secundário e terciário, falamos especialmente da divisão que se faz das indústrias de trabalho, em que geralmente o terciário é o de serviço, o secundário da transformação, e o primário o trabalho manual, como pensamos nele. A agricultura, pesca e extração mineira. Exato. Ok, portanto, há aqui uma hierarquia de rendimentos, não é? O rendimento médio por setor de atividade tem uma hierarquia, onde se ganha mais é nos serviços, no terciário, onde se ganha menos é no primário, portanto na agricultura, pescas e exploração mineira. Isso também é verdade para os Açores, só que no caso dos Açores, em cada um destes setores de atividade ganha-se menos que a média nacional. E quando nós olhamos ainda mais para dentro, vamos ver, por exemplo, que há um grande peso da agricultura nos Açores em relação àquilo que se passa no país, não é? E este peso até se justifica no sentido que 1/3 de todo o leite produzido em Portugal é produzido nos Açores. Portanto, os Açores são uma região bastante pequena, quer do ponto de vista da dimensão demográfica, quer da dimensão económica, mas tem um grande peso no setor leiteiro. Há uma grande produtividade, mas mesmo assim, no fim do mês, feitas as contas, os rendimentos que as pessoas levam para casa são baixos. Depois, a construção civil também é muito importante nos Açores. Ela já é excessivamente importante a nível nacional, nos Açores ainda é mais importante. E finalmente temos, de forma relativamente recente, o turismo. Ora, estes setores de atividade caracterizam-se por pagar mal, por oferecer atividades que são desqualificadas, com baixa produtividade e com uma relação jurídica muitas vezes informal, isto é, ilegal, de níveis de precariedade muito grandes, ou precariedade, como quiserem. E, portanto, temos aqui uma primeira explicação da pobreza, que tem a ver, de facto, com as atividades produtivas que estão disponíveis para as pessoas, os empregos, no fundo, que estão disponíveis para as pessoas, que são, de facto, pagam mal, são precários e, portanto, faz com que uma coisa que acontece bastante em Portugal seja ainda mais evidente nos Açores, que é a existência de trabalhadores pobres e de indivíduos que estão enquadrados em famílias onde as pessoas trabalham, às vezes até são efetivos, às vezes até têm ordenados
que nós diríamos razoáveis para, comparativamente às pessoas em situação de pobreza, aquilo que imaginamos seriam as pessoas em situação de pobreza, apesar desses bons ordenados, bons entre aspas, atenção, as pessoas estão em situação de pobreza, não é? Por causa do seu enquadramento familiar. Sim, abre-me uma leitura que é notória ao ver os dados de desempregabilidade nos Açores e do RSI, que a taxa de desemprego nos Açores está um pouco acima da média nacional, no final de 2019 estava em 7,9%, Portugal como um todo para 2019 estava em 6,5%, mas a percentagem de beneficiários do RSI é bastante desproporcional. Ou seja, os Açores têm 2,3% da população portuguesa, mas nos Açores estão 8% dos beneficiários, ou quase 8% dos beneficiários da RSI a nível nacional. O que isto quer dizer é que há muita gente que trabalha e recebe o rendimento social de inserção, mesmo com emprego, os açorianos continuam a viver em pobreza. Sim, e isso é particularmente evidente quando nós olhamos para a prestação média. Apesar dos Açores serem a região do país que tem o maior número de beneficiários em relação à população residente, não é? Quase 10%, a prestação média é a mais baixa do país. O que é que isto quer dizer? 84,61€ por mês. Pronto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há muitos rendimentos do trabalho no agregado familiar que fazem baixar o valor desta prestação, porque é bom que as pessoas tenham noção que há um valor de referência do RSI do qual são descontados os rendimentos das famílias e as pessoas só recebem a diferença entre o dinheiro que têm e esse valor de referência. E isso é que é a prestação do RSI. É feito um cálculo por família. Como as prestações médias nos Açores são mais pequenas, isso significa que é nos Açores que há mais rendimentos que são deduzidos, digamos assim, do valor de referência. Portanto, há muita gente que trabalha e é pobre nos Açores, evidentemente, não é? E que tem a ver com esta especialização da economia açoriana, esta especialização produtiva em setores de atividade que se caracterizam por terem esta baixa produtividade, a precariedade, qualificações baixas ou muito baixas e por aí fora. Para contextualizar, quem nos está a ver também, a diferença até é bastante substancial. A média para o continente e para a Madeira é de 121,69€, mais ou menos. Isto em dezembro de 2019, enquanto que a média para os Açores é 84,61€. Há uma diferença bastante substancial aí na prestação média do RSI. Avançando aqui, a estratégia regional de combate à pobreza e exclusão para a década de 2018-2028 nos Açores indica que a pobreza é, cito, um problema estrutural que condiciona o desenvolvimento da região. Isto quer dizer que viver nas ilhas é sinónimo de ser pobre? Não de todo. Bom, para já, em primeiro lugar, uma declaração de interesse. Eu sou um dos autores da Estratégia Regional do Combate à Pobreza. Muito possivelmente até escrevi essa frase, não é? Mas não. Vamos lá ver. Se é verdade que quase 1/3 dos açorianos vivem em situação de pobreza, também é verdade que mais de 2/3 dos açorianos não vivem em situação de pobreza, não é? E depois a pobreza também é uma coisa que nós ainda não falámos, não se distribui de forma uniforme no território regional, não é? Nós podemos transcender aqui. Ok. Sim. Pronto, fica já aqui digamos assim, esse aperitivo. Mas não sendo universal que quem vive nas ilhas é pobre, é incrivelmente mais provável ser-se pobre viver nas ilhas do que ser-se pobre viver noutro sítio do país. Sim, olhando para os números e como referi há bocado, provavelmente a probabilidade de ser pobre nos Açores é sensivelmente o dobro da média nacional, não é? Não se pode, basta dizer isso. E pronto, há aqui de facto o impacto da economia que justifica esta situação, mas eu falei em duas outras coisas, falei na demografia e na história, e se quiser podemos falar nelas agora, não é? Tocaremos dentro de instantes, primeiro na história e depois na demografia, mas falando aí na distribuição da pobreza nos Açores. Os Açores têm 9 ilhas, quase 80% dos habitantes moram em São Miguel ou na Terceira e 92% dos beneficiários de rendimento social e inserção açorianos moram também nestas duas ilhas. Aliás, entre os 10 concelhos portugueses com maior percentagem de residentes a receber o RSI, isto para dezembro de 2019, estão nesse top 10 os 6 municípios de São Miguel: Ribeira Grande, Povoação, Lagoa, Nordeste, Ponta Delgada e Vila Franca do Campo.
Nós estamos mesmo a falar de pobreza nos Açores ou estamos a falar de pobreza em São Miguel e na Terceira? Pois, estamos sobretudo a falar de pobreza de São Miguel e da Terceira, e mais ainda, estamos sobretudo a falar de pobreza em São Miguel, porque a diferença entre São Miguel e a Terceira, por sua vez, é grande. Bom, falemos agora um bocadinho de demografia. As pessoas têm que ter noção que as ilhas dos Açores são muito diferentes a vários níveis, não é? 7 ilhas têm sensivelmente a mesma população que uma ilha, que é a oitava, que é a Terceira. E esta oitava ilha tem metade da população da nona, que é São Miguel, não é? Portanto, há aqui grandes diferenças demográficas entre as ilhas, e qualquer fenómeno que nós falemos sobre os Açores está muito influenciado por estas duas ilhas, São Miguel e a Terceira, e sobretudo influenciado por esta última, por esta primeira, São Miguel, não é? Portanto, por exemplo, nós dizemos os Açores são a região mais jovem do país. Bom, é verdade, mas isso é por causa de São Miguel. Entre os 5 concelhos mais jovens, ou melhor dizendo, menos envelhecidos, não é? Porque também nos Açores já chegou a degradação do crescimento populacional por via da juventude. Nos 5 concelhos do país, dizia eu, com mais jovens, 3 são dos Açores e 2 são da Madeira, curiosamente. Estes 3 dos Açores são da ilha de São Miguel, não é? A ilha de São Miguel é de facto uma ilha muito jovem, e depois temos ilhas que são extremamente envelhecidas em relação a São Miguel, que fazem um contraste muito grande, como São Jorge, o Pico, as Flores, por exemplo. Não é? Portanto, o vetor demográfico que sublinhava como um dos fatores que levam à pobreza sistémica nos Açores será aqui a distribuição desigual entre ilhas. Tem a ver também com isso. É preciso ver que a pobreza está muito associada à infância em Portugal. Não é? Ora, os Açores são a região mais jovem, a região onde há mais crianças. Não é? A pobreza está associada à dimensão da família. Não é? Os Açores são a região do país onde existem mais famílias maiores, onde a dimensão da família é maior. Não é? Aliás, o que até se compreende, porque um ordenado a dividir por 2 pessoas não é a mesma coisa que um ordenado a dividir por 4 pessoas, o mesmo ordenado, não é? A dividir por 2 ou a dividir por 4 não é a mesma coisa. Para 2 pessoas pode colocá-las acima do limiar de pobreza, para 4 eventualmente colocar-se-á, sou eu mal, mas acho que se me perceberam, abaixo do limiar de pobreza, não é? E, portanto, a demografia tem este peso, não é? Como no contexto do país nós olhamos para as famílias que são mais pobres e vamos ver que são as famílias com crianças em primeiro lugar, e depois vamos dividir as famílias com crianças em tipologias e encontramos, por exemplo, as famílias monoparentais, femininas ou masculinas, mas em regra femininas, e encontramos as famílias com 2 adultos e 3 ou mais crianças têm uma taxa de pobreza acima dos 30%, não é? Muito acima da média dos 17%, aliás, semelhante à taxa de pobreza regional dos Açores. E porquê que se concentra a pobreza aqui nos Açores, nas zonas com uma maior densidade populacional? Eu não sei se a densidade populacional é muito relevante. Isso de facto é um fenómeno, mas eu acho que isso tem a ver com outras coisas, tem a ver com a dimensão da família, ou seja, a densidade populacional acaba por ser aquilo que se chama uma variável espúria. Ela coexiste com outras variáveis. Por exemplo, as regiões onde há a maior fertilidade são também as regiões onde há mais cegonhas. Esta relação é puramente casual, não é uma relação casuística, não é? Então a relação que vê aqui, particular interesse estatístico, é as famílias maiores tendem a ser mais pobres, ou têm mais probabilidade de serem mais pobres. As famílias maiores, exatamente, que é as famílias onde existem crianças. A taxa de pobreza infantil em Portugal é persistentemente mais alta do que a taxa geral, não é? Em flagrante contraste com a taxa de pobreza dos idosos, que desceu de valores superiores à média, à taxa geral, para valores inferiores, não é? E aí se tem mantido, embora com algumas flutuações. Portanto, os apoios sociais em Portugal são
muito dirigidos aos idosos, têm um bom impacto na redução da pobreza dos idosos, mas as crianças têm, de facto, muito poucos recursos no que respeita ao combate à pobreza investido neles, ao nível de transferências de rendimentos. Tanto mais que as crianças não são elas próprias titulares de rendimentos, não é? Elas vivem em agregados familiares onde há titulares de rendimentos e são dependentes desses titulares de rendimentos. Portanto, as crianças acabam por não ser pobres em si, são pobres no contexto de agregados familiares pobres, mas contribuem, digamos assim, com a sua presença ou o seu consumo para a definição dessa pobreza, não é? E são elas próprias, aliás, as primeiras vítimas desta pobreza, porque já agora uma situação de pobreza na infância tem um impacto muito grande ao longo de toda a vida do indivíduo. Há um conjunto de estudos feitos a nível internacional, sobretudo, que mostram que a pobreza na infância tem um impacto duradouro ao longo da vida dos indivíduos. E a pobreza aqui olhamos, por exemplo, para o caso de São Miguel. Sim. A pobreza em São Miguel perpetua-se. Os filhos de pais pobres têm mais probabilidade de serem pobres e vai-se mantendo aqui um núcleo de pobreza em São Miguel. Sim, mais uma vez uma característica da pobreza portuguesa, que aliás diferencia um bocadinho a pobreza portuguesa de outros países da Europa, que tem a ver com a estruturalidade da pobreza, não é? E que no caso dos Açores isso é bastante evidente, e no caso de São Miguel, ou seja, a probabilidade da pessoa ser pobre ao longo da vida é grande, e a probabilidade de reprodução intergeracional da pobreza também não é despiciente, também é grande, portanto. E isso verifica-se. E aí já estamos a entrar no terceiro fator que eu falava há bocado, que é a história. Sim. Não é? Eu tocava aí no fator histórico e começaria talvez pelo século XV. Os Açores, quando foram povoados, começaram a ser povoados no século XV, foram os donatários. Penso que a figura mais óbvia para quem não conhece esta especificidade da história portuguesa são como se fossem governadores designados pelo rei, que distribuíram a terra e a propriedade. Naturalmente a aristocracia dominava e detinha a propriedade nos Açores. Não houve nos Açores uma reforma agrária, uma tentativa de reforma agrária como se tem em Portugal continental após o 25 de Abril. E entrando aqui neste eixo histórico, neste eixo da manutenção da pobreza e da riqueza, hoje ainda são as elites do antigo regime que controlam a riqueza nos Açores? Sim e não. Não é? A região enriqueceu bastante, como o país, não é? Houve mudanças sociais e houve persistências. Há persistências, há coisas que vêm do passado e há coisas que se modificaram com o devir tempo. Algumas famílias conseguiram conservar propriedades e rendimentos e riqueza, por assim dizer. Há outros que se tornaram portanto novos players, para usar um termo em inglês, peço desculpa. E portanto, digamos assim, que o que nós temos agora é uma mistura do novo e do velho, como seria de esperar. O que é importante aqui na dimensão histórica ajuda-nos a explicar porque é que há estas diferenças entre as ilhas, não é? É assim, São Miguel é a ilha maior. A ilha de São Miguel tem uma dimensão semelhante à da Madeira. Eu já encontrei sítios que diz que a ilha maior é a ilha da Madeira, já encontrei sítios que diz que a ilha maior é a ilha de São Miguel, e portanto, apesar de ter a ilha de São Miguel metade da população da Madeira, sensivelmente tem uma dimensão muito, muito semelhante. Portanto, é uma ilha relativamente grande. As outras ilhas não, têm dimensões bastante mais pequenas. Isto tem consequências para a pobreza. Esta dimensão das ilhas tem consequências para a pobreza, por estranho que possa parecer. Porquê? Porque em São Miguel as elites terratenentes, isto é, os proprietários, conseguiram juntar terras numa dimensão tal que lhes permitia ter um estilo de vida bastante faustoso ao nível das elites ricas da Europa, não é? Se nós olhamos para as pessoas ricas de São Miguel, por exemplo, no século XIX, vemos que
Eles iam regularmente, não era a Lisboa, era a Paris, a Londres, não é? Portanto, tinham de facto e vemos aliás hoje em São Miguel um conjunto de jardins construídos, sobretudo no século XIX, com uma riqueza vegetal, um bom gosto, e que vale a pena, fazendo um bocadinho de publicidade, vir a São Miguel fazer a rota dos jardins, para ver de facto jardins brutalmente bonitos, me permitem usar uma expressão muito enfática. Isso foi possível em São Miguel, e foi possível em São Miguel também quando se descobriu uma espécie de filão que permitiu a estas elites enriquecerem ainda mais, que foi a laranja, por estranho que pareça. A dada altura, em meados final do século XIX, anos 50, 60, 70 do século XIX, vão-me desculpar algum erro, um terço da laranja consumida em Inglaterra provinha da ilha de São Miguel e de algumas outras ilhas nos Açores, mas sobretudo de São Miguel. E o que permitiu que estas famílias enriquecessem ainda mais. E, portanto, a distância social destas elites terratenentes, que eram meia dúzia de indivíduos, que eram donos de praticamente todas as terras de São Miguel, excepto aquelas que eram da igreja, e o comum dos mortais era uma distância social abissal, não é? Portanto, não havia possibilidades de casamentos, não havia possibilidades de grandes relações de amizade, e o mercado matrimonial era totalmente diferente. E esta portanto, diferença manteve-se? Não. A terra começou a perder importância, sobretudo a partir dos anos 60 do século XX. A partir dos anos 60 há um processo inflacionário muito grande por causa do financiamento da guerra colonial em Portugal, e que faz com que o valor das terras acabe por diminuir bastante. As rendas que eram fixas veem os seus valores bastante degradados, e portanto estas famílias terratenentes deixam de ver aquilo que era o cerne da sua riqueza ter o mesmo efeito, ser o mesmo património por causa da inflação. Por outro lado, diversificam-se um bocado as fontes de rendimento, o Estado torna-se importante, aparecem fontes alternativas de rendimento, os tais novos players de que falava há bocado, digamos assim, isto dilui-se um bocado. Dilui-se, não é? Mas não desaparece totalmente, não é? A história vai-se sempre reciclando, vai-se sempre renovando, mas não, o que está para trás continua a ter impacto no presente. E, portanto, estas elites terratenentes em São Miguel conseguiram conservar uma grande distância social e ficar não é com a parte de Leão, do Lioa, a parte do bando todo, do bando todo dos leões para si, e os miquelenses, enfim, a maioria da população, ter muito pouco deste dinheiro. Nas outras por isto que hoje os Açores são a região com a maior desigualdade económica no país? É uma das razões, não é? É uma das razões que justifica a desigualdade económica, é uma das razões que explica a pobreza. Nas outras ilhas, e especialmente explica também porque é que está concentrada em São Miguel, porque se as elites em São Miguel conseguiram fazer isto, nas outras ilhas não, porque a dimensão das terras que existia nas outras ilhas era bastante mais pequena, não é? Foi obrigando a vender uma terra aqui ou ali de vez em quando para poder manter o estilo de vida. Portanto, a terra foi-se democratizando. A distância social entre estes terratenentes, estes grandes proprietários de terra nas outras ilhas, e outros indivíduos das elites locais, os juízes, os funcionários públicos, os oficiais do exército, não era muito grande, e portanto eles casavam-se entre si e a terra ia-se dividindo. E quando chegou a Revolução Liberal e a abolição dos vínculos, portanto a terra dividiu-se bastante e democratizou-se bastante nas diversas outras ilhas, com algumas especificidades, como por exemplo no Pico, mas e vicissitudes, como a Filoxerra, mas as coisas foram-se democratizando, e isso não aconteceu muito em São Miguel com a terra. Por isso justifica esta concentração da pobreza em São Miguel, que é histórica, portanto tem a ver com esta origem e a reprodução desta situação, desta distribuição desigual da riqueza. E no fundo o que é a pobreza? A pobreza é uma forma extrema de desigualdade de distribuição da riqueza. Faz parte da desigualdade de distribuição da riqueza. E, portanto, foi o que aconteceu, e é por isso que a história ajuda a explicar porque é que, por um lado, os Açores são a região mais pobre do país, e, por outro lado, porque é que esta pobreza está muito desproporcionalmente concentrada em São Miguel e em menor grau na Terceira. E fazendo...
Diria que eu sinto que a dualidade é um excesso. A pobreza gera a desigualdade nos Açores ou a desigualdade gera a pobreza? Eu diria que podemos ir para além dessa dualidade, que é dizer as duas coisas. Não é? Há o impacto desta desigualdade de distribuição de rendimento na pobreza, que é inequívoco, mas por sua vez a pobreza contribui para manter esta desigualdade de distribuição de rendimento. Isso tem a ver com um outro fator que ainda não falámos, que é um quarto fator, se quiser, que tem a ver com a questão das qualificações da população. Não é? É assim, nós podemos olhar para as qualificações da população, de uma população qualquer que ela seja, a partir de duas grandes perspectivas. A perspectiva do espaço e a perspectiva do tempo. Na perspectiva do espaço, comparamos um território com outros territórios. Na perspectiva do tempo, comparamos um território com o seu passado ao longo do tempo, não é? Se nós pegarmos nos Açores e fizermos a comparação na perspectiva do tempo, nós vemos que os Açores evoluíram tremendamente, não é? Eu costumo dizer que não é outro país, nem outro planeta, é outro universo. Portanto, tão grandes foram as modificações dos Açores do ponto de vista da escolaridade. Há uma evolução enorme, brutal, que nos deve a todos deixar entusiasmados. Mas se fizermos a comparação no espaço, quer no contexto do território nacional, comparando com o conjunto do território nacional, comparando com o continente, comparando com as tais regiões NUTS 2 que falávamos há bocado, que são as 7 regiões do país, vemos que os Açores de facto estão em último lugar. Porquê? Porque se os Açores evoluíram muito, as outras regiões também evoluíram muito, o país também evoluiu muito, e se fizermos a comparação com as regiões europeias, idem aspas, e vemos de facto que no contexto de um país que tem uma escolaridade baixa na União Europeia, portanto somos um dos países com uma escolaridade mais baixa, até a dada altura havia alguns indicadores em que Malta tinha piores resultados que Portugal, e eles brincavam e diziam nas reuniões internacionais que era só para Portugal não ficar em último em todos os indicadores. Os Açores têm os piores resultados de Portugal. Isso não nos deixa muito agradados, obviamente, não é? Bom, e isso tem consequências. Tem consequências, por exemplo, ao nível económico, não é? Portanto, não há uma população ativa qualificada para assumir novos desafios do ponto de vista económico e permitir ultrapassar a grilheta dos baixos salários, mas também tem consequências, por exemplo, na educação das gerações mais novas, isto é, na reprodução da pobreza, porque os estudos feitos, quer a nível internacional, quer a nível nacional, mostram que o fator mais importante para saber qual é a escolaridade de um filho é a escolaridade da mãe. Não é sequer a classe social. A classe social é muito importante, mas vem em segundo lugar. O fator mais importante é a escolaridade da mãe. Ora, se as mães têm escolaridade muito baixa, o que é que vai acontecer? Os filhos têm escolaridade muito baixa. Apesar de tudo isto tem melhorado, mas não tem ajudado a quebrar o ciclo da pobreza. Já agora, tocando aí então na linha da educação, o antigo presidente, e o primeiro presidente do Governo Regional dos Açores, João Bosco Mota Amaral, num artigo publicado em 1995 no Jornal de Cultura, caracteriza assim a região autónoma dos Açores no ano em que tomou posse, portanto, em 1976. Deparava-se-nos um arquipélago mal equipado em termos de infraestruturas económicas e sociais, marcado fortemente pelo subdesenvolvimento, a economia era arcaica, a saúde deficiente, a educação pouca. Hoje, a taxa de abandono precoce da educação nos Açores é de 27%, mais do dobro da do continente, que está em 10%. O que é que leva tanta gente a desistir da escola nos Açores? Pronto, eu desde já que subscrevo a visão do professor Mota Amaral, do presidente Mota Amaral. Acho que de facto foi absolutamente necessário, quando ele tomou posse, fazer aquilo que ele fez, que foi um ciclo de construção civil e obras públicas, de equipar as ilhas com infraestruturas, em especial de transportes, mas não só, todo o tipo de infraestruturas que se possa imaginar, não é? Só que nos Açores era um pouco o que se passava também no continente, só que nos Açores com a particularidade que os transportes têm um peso mais importante. É uma questão, a insularidade existe mesmo, não é? E aliás eu tenho proposto o conceito de poliinsularidade, porque há insularidade dentro da insularidade. Há insularidade das ilhas mais pequenas em relação sobretudo à ilha de São Miguel. Mas esse valor que referiu, não é? Isso é um valor
que é preciso saber lê-lo, não é? Saber lê-lo porquê? Porque se há desafio que os Açores conseguiram ganhar na educação, e acho que isso nos deve orgulhar a todos, é o combate ao abandono escolar, não é? O combate ao abandono escolar nos Açores, sobretudo no ensino básico, foi tornado vestigial. Ele era muito grande, ainda nos anos 80 e início dos anos 90 ainda era muito grande esse abandono escolar. Neste momento ele é vestigial. Agora resta e portanto é a grande conquista na educação dos Açores, para mim a maior delas todas é de facto ter conseguido eliminar o abandono escolar, muito graças já agora. Mas podemos dizer que é uma conquista quando a taxa se mantém em 27%? Não, já vamos ver. Eu antes de lhe responder diria só que isto tem muito a ver, aliás, também para a população mais pobre com o rendimento social de inserção, não é? Que tem instrumentos que incentivam fortemente as famílias a colocarem as crianças na escola, e portanto o rendimento social de inserção teve aqui um efeito muito grande, não só aqui como também na vacinação das crianças e também em levar as crianças a consultas de desenvolvimento precoce, e portanto teve aqui um conjunto de impactos importantes positivos que é preciso realçar. Normalmente fala-se dos aspectos negativos do RSI, mas esquece que estes impactos são vitais, são extremamente importantes. Esse indicador é um indicador muito específico, é de jovens entre os 18 e os 24 anos que abandonam a escola sem completar pelo menos o ensino secundário. Portanto, não estamos a falar de qualquer abandono escolar, estamos a falar apenas de uma pequena parte do abandono escolar, que é o abandono escolar no final da carreira, não é? As pessoas já fazem o 9º ano, já vão para o ensino secundário. Ensino é obrigatório até o 12º. Agora, não é? Há uns anos é esta parte. Mas esse valor que citou também é um valor que tem vindo a descer bastante. Ele era o dobro, não é? Aqui há 10 anos atrás, não é? Houve uma melhoria substancial. Mas não podemos minorar que 27% é muita gente, é um quarto dos açorianos. Mais de um quarto dos açorianos que têm idade para estar na escola a fazer o 12º ano, não estão. Desistiram. Não estão. Sim. Obviamente é um problema e obviamente que está ligado com a pobreza, porque a probabilidade de pobreza está ligada à escolaridade. Quanto mais baixa a escolaridade, maior a probabilidade de pobreza, não é? Evidente que isso tem impacto quer na pobreza, quer no desenvolvimento da região como um todo, não é? Eu acho que eu fiz parte do Conselho Económico e Social dos Açores, e uma das coisas que eu me bati, aliás tenho a honra, segundo me foi confirmado pelo respectivo presidente, ter sido a primeira pessoa a apresentar um parecer ao Conselho Económico e Social dos Açores, e nos meus pareceres eu tenho insistido sempre na centralidade da educação para o desenvolvimento dos Açores e na aposta estratégica que os Açores têm que fazer na educação, e estão a fazer, mas que precisam de fazer ainda mais, organizando o que já é feito, organizando melhor o que já é feito e fazendo um investimento mais cirúrgico nas pessoas e não tanto nas infraestruturas. Mas nos Açores, neste momento, perpetuam-se ciclos de pobreza em que os filhos de pais pobres saem da escola e vão trabalhar para as obras, para a pesca, para a agricultura desde jovens. Saem da escola, mas não vão trabalhar. Eles saem da escola com essa intenção. Tenho alguns colegas meus de secundária que discordariam dessa afirmação. Neste momento, os jovens saem da escola de forma precoce com essa intenção, mas os resultados não são esperados. Há um emprego, uma atividade aqui, uma atividade acolá, mas não há para uma parte destes jovens uma inserção fácil no mercado de trabalho como havia antigamente. Nós fizemos há pouco tempo um estudo que chamámos Juventude Açoriana em Mundo de Trabalho, que eu tive a honra de coordenar, em que de facto verificámos que há sensivelmente 1/3 dos jovens açorianos que têm essa tendência de sair precocemente. Se aqueles que são mais velhos, que estão na casa dos 30 anos, conseguiram essa inserção ainda no mundo de trabalho e, portanto, se conseguiram alguma estabilidade no mundo de trabalho de forma
com escolaridades relativamente baixas, os mais novos, sensivelmente um outro terço dos jovens açorianos, isto é mais ou menos em 3 grupos relativamente equitativos, sai com escolaridades relativamente baixas, mas a sua relação com o mundo do trabalho é bastante mais difícil, estes mais novos, não é? Portanto, o que me está a dizer é que estes 27%, a motivação naturalmente não é igual para todos, mas saem da escola com a intenção de trabalhar e não conseguem trabalhar porque saíram da escola. Eles não conseguem trabalhar porque não há assim neste momento uma facilidade, e já não há algum tempo, não tem a ver com a pandemia, não há assim a facilidade que havia há alguns anos atrás de ingressar em atividades desqualificadas. Já não há essa facilidade dessa maneira. Alguns conseguem, mas a maioria tem dificuldades, não é? E depois há um terço dos jovens açorianos que têm percursos escolares de relativo sucesso, bastante mais longos, e eu digo relativo sucesso porque mesmo nestes há muito insucesso escolar, e esta é uma das grandes batalhas dos Açores neste momento, e aliás é uma batalha portuguesa que é especialmente vincada nos Açores, mas é uma batalha portuguesa, que é a questão do insucesso escolar. Não é? Ele também tem vindo a diminuir, mas mesmo assim é o mais preocupante. Eu devo dizer que estou mais otimista em relação a esta taxa de abandono escolar precoce de educação e formação que nós estávamos a falar dos jovens entre os 18 e os 24 anos, sem o ensino secundário. Estou mais otimista em relação a isto, com a obrigatoriedade do ensino secundário, mais tarde ou mais cedo, esta taxa vai diminuir dramaticamente, e eu estou convencido que o irá fazer, senão terei que comer o meu chapéu metafórico. Mas relativamente ao insucesso escolar não estou tão otimista, não é? O Governo Regional já criou... A taxa de retenção e desistência no ensino secundário nos Açores é de 18%, está algo acima da média nacional, que anda pelos 13%. Porquê é que há esta disparidade? Vai bater ao mesmo, não é? Tem a ver com, de facto, o que leva ao insucesso escolar está muito associado com a escolaridade da mãe, não é? Como eu dizia há bocado. E, portanto, porquê é que está menos otimista em relação a isso do que em relação ao abandono? Porque... por causa do histórico, não é? Nós temos um histórico no abandono nos ciclos anteriores do secundário, portanto, nos 3 ciclos do ensino básico, se quiser, de redução consistente. E mesmo estes valores do ensino secundário têm tido reduções dramáticas. Se os valores são desagradáveis, eles eram muitíssimo piores, não é? Têm vindo a melhorar de forma bastante dramática, não é? E portanto, se tudo continuar a correr mais ou menos como está a correr, com o reforço da obrigatoriedade do secundário, dentro de algum tempo os valores dos Açores aproximar-se-ão bastante da média nacional. Por sua vez, os valores portugueses eram muitíssimo mais altos que os valores da União Europeia, e neste momento também já estão na média da União Europeia, não é? Pouco acima, a última vez que eu olhei para eles, provavelmente agora já mesmo na média. E portanto eu devo dizer que estou mais otimista por aqui por causa do histórico. Relativamente ao insucesso escolar, é uma coisa mais dura. Nós não conseguimos mudar, por exemplo, a escolaridade das mães magicamente, não é? Temos que, e este fator tem um peso grande, não é? Naquilo que é o desempenho escolar dos filhos. Aliás, nós na pandemia, e a pandemia veio vincar isto, não é? Aquelas famílias em que os pais em casa conseguiam encontrar os filhos encantados da vida, enfim, encantados da vida é um exagero, mas pronto, conseguiam lidar com o problema. Aquelas famílias que os pais não têm competências escolares para poderem enquadrar os filhos, está tudo estragado. Não, e teve tudo estragado. Creio eu que iremos ver a curto prazo as consequências da escola em casa, não é? Não estou a dizer que havia alternativas, mas não estou a dizer que não era a melhor alternativa, mas tem este lado negro, se quisermos, de que as suas disfuncionalidades enfatizaram-se nas pessoas mais pobres também. Mas isto é o caso específico da pandemia, mas isto mostra como é que é relativamente
às pessoas em si a situação de insucesso escolar. O insucesso escolar em Portugal e nos Açores em particular está nas classes mais baixas, está entre os mais pobres e tem muito a ver com isto. Tem a ver com as dificuldades dos pais em enquadrarem os filhos do ponto de vista escolar, tem a ver com a distância cultural destas famílias à escola, tem a ver com a incapacidade da escola de encontrar estratégias que aliciem e captem estas crianças, porque isto não é tudo, não está tudo parte das famílias. A escola tem aqui uma grande responsabilidade, e quando eu digo a escola, falo das escolas concretas, dos professores concretos, têm uma grande responsabilidade de desenvolverem estratégias para chegar aos alunos e conseguir melhorar o seu desempenho escolar. Claro que com limites, não há milagres, não é? Mas há aqui uma margem de progressão. Aliás, a OCDE tem vindo a fazer este tipo de recomendações, que aqui em Portugal se invista para combater o excesso escolar, que não se invista tanto nas famílias, mas se invista mais nas escolas, nos professores, na organização escolar. Há uma coisa, por exemplo, que me faz muita confusão, muita mesmo, que é nas escolas privadas, primeira semana de aulas, segunda semana de aulas, há o horário, as datas dos testes para o ano letivo. Nas escolas públicas é semestre a semestre. Porquê? Ou período a período. Porquê? Não é? Porque não é logo para o ano inteiro, não é? Há estratégias... Falando aí do funcionamento das escolas, os Açores são o distrito português com a média mais baixa nos exames nacionais de secundário. Recorrentemente, em 2018, o último ano com o relatório de análise, ficaram nos 9,7 valores para os 10,2 valores do resto do país. Nesse ano, os açorianos também, do país como um todo, nesse ano os açorianos tiveram também a pior classificação global do país nos testes PISA, que testam a literacia dos estudantes da OCDE aos 15 anos de idade. Minha questão é, há uma deficiência na qualidade de ensino na região? A pergunta complexa, a resposta complexa. É justo. Pronto. Como a primeira, esta também é complexa. As perguntas sobre a sociedade normalmente são complexas e, portanto, se queremos dar respostas honestas, estas têm que ser complexas. Eu não sei, não tenho instrumentos para fazer isso, para aferir isso, e duvido que alguém tenha, não é? Não tem havido propriamente grandes avaliações do sistema de ensino nos Açores. Estava agora a ser feita uma, aliás, pelo Centro de Investigação do qual eu sou responsável, mas apareceu a pandemia e ficou tudo em pandemónio, não é? Teve que ser, por outras palavras... tirando o jogo de palavras, teve que ser suspenso, não é? Uma avaliação que se estava a fazer, aliás, a pedido do Governo Regional, uma pequena avaliação ao programa de combate ao insucesso escolar que o Governo Regional arranjou, que é o Pró-Sucesso, e obviamente teve que ser suspensa. E, portanto, não se pode responder muito bem se o sistema de ensino nos Açores é pior que do resto do país, muito honestamente. Os resultados são piores. Os resultados são piores, mas do que é que isso resulta? De uma pior qualidade do sistema? Não sei. Naturalmente que aqui e ali haverá coisas piores, coisas melhores, depende, não é? Pelo menos a nível de instalações. As respostas serão ou o sistema educativo é pior ou os alunos são mais estúpidos, não é? Não, eu de todo não diria isso, não é? De maneira nenhuma. Então, não, se os alunos, se a culpa não está... Estou a provocar. Mas a dualidade penso que é válida, que é, se a culpa não está do lado dos alunos, tem que estar do lado do sistema, não é? Para já não colocaria colocar a coisa em termos de culpa faz-me alguma confusão. Devo dizê-lo, não é? Se a causa não está nos alunos, a causa estará no sistema. Melhor, não é? Mas eu acho que há aqui fatores estruturais que nós estamos aqui a falar que estão em causa, que é se há mais pobreza nos Açores, se há piores qualificações da população dos Açores, isso vai ter um impacto nos resultados. Porquê é que as escolas privadas são, em regra, melhor que as escolas públicas? Porque têm os filhos dos pais mais qualificados. Qual é o segredo das escolas públicas? As escolas privadas são os seus métodos de ensino, são isto, são aquilo. Com certeza que isso terá um impacto. Mas boa parte daquilo que é o seu segredo é o facto de eles terem os alunos que desaparecem das famílias com mais qualificações escolares. E isso conta. As qualificações escolares. Ok? Nos Açores, para se fazer uma licenciatura, é preciso
regra geral, sair de casa. A Universidade dos Açores tem polos em São Miguel, Terceira e Faial. Quem é de outras ilhas tem que se mudar para aí, ou quem quer cursos fora da oferta da Universidade dos Açores tem de sair da região, e sair da região significa ficar longe de casa, com transportes aéreos caros, apesar dos subsídios de mobilidade e com despesas acrescidas. O custo da insularidade pode medir-se na dificuldade de aceder ao ensino superior para um açoriano? Parece-me que sim, não é? Bom, para já, todos os anos acontece a mesma coisa, que é entre os estudantes açorianos que são colocados no sistema de ensino nacional, sensivelmente metade vão para universidades no continente e metade vão para a Universidade dos Açores. E aqueles que vão para a Universidade dos Açores são aqueles que residem nas ilhas onde existem os polos, nomeadamente em São Miguel e na Terceira, já que o polo no Faial é bastante mais pequeno, não é? O polo em São Miguel é o maior, o da Terceira tem uma fração do tamanho do de São Miguel, e o do Faial é ainda mais pequeno, é basicamente um departamento. E eu não sei neste momento, francamente, como é que as coisas estão a funcionar lá em termos de alunos. Portanto, o que nós podemos observar é que as pessoas e isto é uma observação empírica do meu contacto com o estudante, as pessoas que frequentam a Universidade dos Açores são sobretudo aqui na Ilha de São Miguel, micaelenses, que provêm das frações mais afluentes, com mais dinheiro das classes populares, das frações mais despossuídas das classes médias, tem a oportunidade pela primeira vez, ou quase pela primeira vez na história familiar, de haver alguém que frequenta a universidade, o orçamento que eles têm é frequentar a universidade da sua ilha, não é? São Miguel ou Terceira. Aqueles que têm a oportunidade de vivem, por exemplo, no Faial e querem ir frequentar uma universidade, muitas vezes vão frequentar uma universidade no continente. Os custos de ir para o continente ou de ir para São Miguel são exatamente os mesmos. E, portanto, as pessoas acabam por muitas vezes preferir ir para o continente, vão para localidades de maior dimensões, onde sentem que há mais oportunidades, para Lisboa, para o Porto, até mesmo para Braga, onde acham que há mais oportunidades, mesmo que o curso exista em São Miguel ou na Terceira. E isso é possível para aqueles que têm mais dinheiro. Aqueles que não têm muito dinheiro, ou têm a sorte de ter a universidade da sua ilha, não é? Ou então estão em sérios problemas. A insularidade é uma coisa que é um obstáculo de facto ao desenvolvimento dos Açores. Não é propriamente apenas uma estratégia para reivindicar fundos, é uma coisa realmente objetiva, não é? Não parece-me bastante incontornável. Às vezes há uma certa desconfiança no continente quando alguém dos Açores ou da Madeira começa a falar de insularidade, mas é um bicho-papão que existe mesmo, este existe mesmo. É por isso que se justifica o coeficiente Açores no Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior? Eu não sei o que pensar disso, francamente. Não sei mesmo. É uma questão pertinente, mas eu não sei. As medidas de discriminação ativa, não é? A discriminação positiva, queria eu dizer, são em regra boas medidas. Eu tenderia a pensar que por causa desta regra geral essa medida é boa, mas fico na dúvida se realmente o é, porque isto é uma regra geral, uma tendência, não é uma inevitabilidade. Portanto, não garanto que seja de facto uma boa medida. Tudo o que lhe posso dizer sobre isso, estas generalidades, porque de facto não tenho pensado sobre essa questão. Há uma música que eu gostava que ouvisse, infelizmente não lhe posso passar diretamente o som, portanto leio, é um verso da música Eu Não Vou Chorar, do rapper açoriano Sandro G, no álbum Galinha, de 2003, em que ele canta: eu sou a boca das crianças, dos pequenos de rabo de peixe, aqueles que não têm nada todo o dia levando lenha, aqueles que não têm comida todo o dia na bebida, a minha vida é Maria, de noite até ao dia. A Portugal, eu sou a boca das crianças, dos pequenos de rabo de peixe, aqueles que não têm nada
nada, todo dia vão lenha. Casca tem comida, todo dia na bebida. Minha vida é Maria de noite até o dia ver logo a piscina. Rabo de Peixe é uma das localidades mais pobres do país, historicamente uma vila pescatória. 10% dos açorianos trabalham no setor primário e tocamos já nisto, na agricultura, na pesca e na construção civil. Está acima da média nacional por ponderância deste setor, só é ultrapassado, aliás, pelo Alentejo. A economia açoriana, e com a reflexão, se puder, a partir do verso de Sandro de G, está sustentada no trabalho de baixa qualificação e de baixo rendimento. Sim, eu creio que já o tinha dito, não é? Tem a ver com começámos abrimos um pouco com isso, não é? Portanto, temos aqui, fora da administração pública, um conjunto de setores de atividade que desenvolvem ofertas de emprego que se adequam às baixas qualificações em média dos açorianos. Há aqui uma espécie de adequação perversa entre a oferta e procura de emprego para baixas qualificações, baixos ordenados, baixa produtividade, que ajuda a explicar não só a elevada taxa de pobreza, não é? O INE diz taxa de risco de pobreza, mas deixemos cair o risco, é mesmo taxa de pobreza. Esta ideia da taxa de risco de pobreza é uma questão que tem muito que se lhe diga, mas a maior parte das pessoas que estudam isto estão de acordo que não se deve usar o termo risco, é mesmo taxa de pobreza. E esta taxa de pobreza que existe nos Açores, as dificuldades que existem têm muito a ver com esta especialização produtiva que se vai relacionando com a escolaridade, que vai se relacionando com as ofertas. Os próprios empresários são pessoas desqualificadas, aliás é um problema nacional. E no mercado de trabalho, 57% da população ativa dos Açores conclui só o ensino básico. Sim, o padrão da União Europeia é o ensino secundário, não é? Portanto, se nós estivéssemos a falar enfim, daquilo que seria o ideal em termos da União Europeia, estaríamos a dizer que 57% dos açorianos tinham ensino secundário e depois para cima, não é? O ensino superior. E é esse o ideal que eu acho que nós todos devemos almejar, diga-se de passagem, não é? E acho que está também ao nosso alcance. Isto perpetua aquilo em que tocamos antes, com o vetor de pobreza ligado à educação, em que há problemas educativos, há dificuldade em obter graus académicos e perpetuam-se trabalhos mal pagos. Sim, mas isto não é só, não tem a ver só com a pobreza, porque quando os próprios empresários têm escolaridades muito baixas, às vezes até mais baixas que os seus funcionários, isso também tem impacto ao nível daquilo que é a capacidade dos empresários gerirem as empresas, que é menor do que se tivessem, por exemplo, falam-me num agricultor que tem um sistema computadorizado que lhe permite ver a qualidade do leite por teta de vaca na hora, não é? Mas quantos agricultores é que podem ter isso? Não é? Quantos agricultores é que têm as competências para ter um equipamento informático para fazer isto, não é? E as competências técnicas para fazer isso? Provavelmente este, não é? Não sei se haverá mais algum. Bom, estou a exagerar talvez, não haverá alguns. Mas é algo que fragiliza a própria economia da região. Exato. E, por exemplo, um outro fator que também tem muito, é importante, mais de 95% das empresas nos Açores são micro e pequenas empresas, não é pequenas e médias, é micros e pequenas empresas. Qual é a capacidade destas empresas para proporcionar formação profissional aos empresários, aos seus trabalhadores e aos próprios empresários? Nenhuma, não é? Uma empresa de 10 trabalhadores vai ter um departamento de formação? Não vai, não é? E portanto nunca há formação. Portanto, os próprios ativos têm muita dificuldade em melhorar a sua formação para que as coisas acabem por poderem ter maior produtividade e por aí fora. E eu acho que isto é um desafio grande, eu tenho colocado ao Governo Regional este desafio da formação dos ativos, da formação profissional dos ativos, sendo que as empresas, pela sua pequeníssima dimensão, não têm capacidade para assumir o desafio da formação profissional. Eu acho que compete ao Governo Regional fazê-lo. O Governo Regional faz alguma coisa, não se pode dizer que não faz, caramba, mas precisa, por um lado, de organizar melhor, de dar melhor visibilidade e de massificar esta formação profissional. Temos agora uma oportunidade com o novo quadro comunitário de apoio. Sinceramente, em vez de construir uma nova rotunda aqui ou uma nova rotunda acolá, em vez de construir uma nova escola ou um novo polivalente de serviços ou um novo posto de pesca,
que invista de facto nesta área, por exemplo, da formação de ativos e também na área do combate ao insucesso escolar. Já há um programa regional, que é o Prosucesso, enfim, que há muitas críticas por parte dos professores ao Prosucesso, mas existe e não existia, é uma diferença. Há aqui uma vontade política que é expressa pela existência desse programa. Agora há que melhorar de facto o Prosucesso, retomar a sua avaliação, e ter um impacto na redução do insucesso escolar e fazer uma coisa que eu consegui vender ao governo, não foi difícil, para a estratégia regional da luta contra a pobreza, que é, digamos, apostar no combate à estruturalidade da pobreza, portanto ter uma aposta que quebra a espinha dorsal desta reprodução da pobreza ao longo do tempo, ao longo da vida das pessoas e ao longo das gerações. E a aposta na escolaridade é uma das grandes apostas, não chega, não é? Por exemplo, eu estou a fazer um estudo sobre a pobreza em Portugal e nós vemos lá realmente pessoas com alguma escolaridade, não muitas, mas algumas, que não conseguiram deixar a situação de pobreza, não é? Portanto, a escolaridade não é uma coisa mágica que permita uma família que deixou de... que sempre foi pobre, ou que é pobre há gerações, ou que é pobre de avô para pai para filho. O filho agora tem mais escolaridade, tem o 12º ano, tem até eventualmente um curso universitário, e não é de repente que deixa de ser pobre apenas por causa disso. Há um contexto social, há um contexto económico, que tem que haver de facto prosperidade e emprego para que estas coisas também se modifiquem. Estão a partir em desvantagem. Também estão a partir em desvantagem, mas a escolaridade é básico. Sem a escolaridade, por muito bom que seja o contexto social, nada feito. Muito bom que seja a prosperidade económica, nada feito. E, portanto, é uma das áreas onde realmente é preciso apostar, no combate à estruturalidade da pobreza, e dentro do leque de coisas da estruturalidade da pobreza, uma que assume a importância é, de facto, a escolaridade, que tem influência na pobreza, tem influência na economia e tem influência numa outra coisa muito importante para o desenvolvimento, que é na cidadania. Indivíduos mais escolarizados têm todas as ferramentas para serem os próprios melhores cidadãos, não é? E os Açores têm também aqui um desafio nesse aspecto que é muito importante, que têm, por exemplo, valores de absentismo eleitoral que são os mais elevados do país, mais uma vez, e depois, por outro lado, tem uma coisa que está relacionada não tanto com a cidadania, mas mais com a escolaridade, que é uma esperança de vida ao nascer mais baixa que a média nacional. É a mais baixa do país, a esperança de vida ao nascer, depende do ano para o qual ela é calculada, mas em média é 3 a 4 anos mais baixa do que as outras regiões do país e do que a média nacional. Portanto, quem vive nos Açores pode esperar viver menos 3 ou 4 anos, depende do ano do cálculo, do resto do país. Isto tem muito a ver com a escolaridade das pessoas. Não se pensa que é com a qualidade do sistema de ensino, nem com a qualidade de vida nas ilhas. Não, é com a qualidade é com a escolaridade das pessoas. Pessoas mais escolarizadas têm um conhecimento do que é bom para a saúde delas, que os leva a ter comportamentos que lhes permite viver mais anos, não é? E está a tocar aí numa série de questões em que ainda quero apanhar, quer o absentismo, quer as escolhas de saúde, mas antes de tocar lá, queria colocar-lhe uma questão sobre algo que sinto que é parte do grande imaginário açoriano. Na sequência da erupção volcânica dos Capelinhos, entre 1957 e 58, junto ao Faial, o Congresso dos Estados Unidos da América aprovou o Azorian Refugee Act, que facilitava a imigração de açorianos para os Estados Unidos, primeiro ao abrigo desse programa, depois utilizando sistemas de reunificação familiar. Estima-se que 175 mil açorianos tenham emigrado para a América do Norte, 30% da população do arquipélago à época. Os Estados Unidos ainda vivem no imaginário dos jovens açorianos como refúgio para as condições desfavoráveis da região? Surpresa, surpresa, não de todo. Não é? A União Europeia tem vindo a substituir bastante os Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Canadá não desapareceram. Não é? Para mais, continua a haver laços familiares que vão facilitando alguma imigração para os Estados Unidos, de jovens, isso continua a existir, mas, por exemplo, naquele estudo que eu falava há bocado, Juventude Açoriana e Mundo de Trabalho, nós colocámos algumas questões sobre a imigração, e fica muito claro que a União Europeia se tornou uma referência muito presente nos jovens açorianos como possível destino de imigração. Repare, a questão que foi colocada foi hipotética, não é? Não foi vai emigrar para onde? Não, foi se alguma vez
português imigrasse, que tipo de destino é que pensaria que podia ser, não é? A questão foi colocada de forma hipotética, portanto, cuidado. Mas, de facto, a União Europeia, em especial a Inglaterra, na altura, não é? Que foi colocado a questão, por causa da língua, obviamente, era um destino importante. Neste momento, a União Europeia, eu acho que se interiorizou bastante por baixo da pele dos açorianos, incluindo dos jovens, não é? E, portanto, aquele virar para a América muito forte não desapareceu, não é? Mas diluiu-se bastante em função também de um virar para a Europa, como Janus, o deus romano, não é? Duas caras aqui, agora os Açores, do ponto de vista do imaginário, deste território imaginário, não é só a América do Norte, mas também agora bastante a Europa. E parece-me a mim que é mais até a Europa do que propriamente a América do Norte, não é? Neste momento. Mas os Açores vivem ainda as consequências deste êxodo? Ainda influencia aquilo que é a organização atual e aquilo que são os nossos sistemas atuais? No dia a dia eu acho que não se sente, e eu agora falo da minha experiência empírica pessoal, não é? Agora, é rara a família açoriana que não tenha algum familiar na América, não é? O tio da América, o primo da América, o meu padrinho de batismo. Pronto, eu tenho, por exemplo, alguns amigos que a maior parte da família deles está na América, portanto é qualquer coisa do género. São 7 irmãos, vivem 2 cá e 5 vivem na América. Este êxodo que se deu sobretudo nos anos 60, que fez que a população do arquipélago diminuísse cerca de 1/3, com variações entre as ilhas. De facto criou um grande número de imigrantes nos Estados Unidos e no Canadá também em menor grau, e muito menor grau na Bermuda, com as características um pouco diferentes de migração, mais temporária, mas encontrou ali de facto uma grande ligação a estes territórios norte-americanos, mas isso eu acho que isso já se sentiu mais, porque a diferença social que havia entre os Açores e nomeadamente São Miguel e estes países de onde estavam os imigrantes era muito grande, não é? Era muito grande, e daí vinham os barris da América, não é? Que eram arcas, barris que vinham com roupas, com comida, com bens que chegavam da América, que os familiares mandavam. Hoje em dia não faz qualquer sentido, não é? O nível de prosperidade neste momento é outro, não é? Vive-se de uma outra forma. A diferença de vida, qualquer jovem açoriano que vá para os Estados Unidos não vai encontrar um choque cultural como encontraria nos anos 50 ou 60 ou até 70 ou 80, não é? O choque cultural será mínimo, ouve as mesmas músicas, veste-se da mesma maneira, até compreende um bocado da língua que não compreendia e por aí fora. Portanto, digamos que esta influência omnipresente da América é um pouco a influência que diluiu-se, e é um pouco a influência que existe no território do continente, da música, da influência cultural norte-americana na Europa, e em particular no sul da Europa, é grande, não é? E nesse aspecto também é grande nos Açores, mas já não é tanto via imigrantes como é agora, porque ficaram palavras no léxico açoriano que vieram desta influência dos imigrantes, como frisa para frigorífico, ou correr o ferro em vez de passar a ferro, run the iron, ou suera, ou store, enfim, uma série, ou gama para pastilha elástica, enfim, uma série de expressões que vieram diretamente dos imigrantes. Hoje em dia, mouse, hard disk, vem diretamente e é igual ao que se passa no continente, não é diferente. Portanto, a influência continua a existir, mas é cada vez uma influência não via imigrantes, mas via influência cultural americana sobre o país e sobre a Europa em geral. Tocando num ponto que aflorou há pouco, em relação ao continente e à Madeira, os Açores têm índices mais altos de alcoolismo, de tabagismo e de consumo de outras drogas ao longo da vida. Penso que aquilo que estava a aproximar há pouco era que o ter-se menos estudos ou estar-se menos informado leva a uma maior tendência
para se entrar nestes vícios, não? É por isso que fumamos mais e bebemos mais? É assim, aqui está uma área que eu não domino muito, portanto ficam já avisados, não é? Mas daquilo que eu me lembro, há relação entre algumas destas coisas e a escolaridade e a classe social, não é? E, portanto, se o número de indivíduos das classes mais baixas é maior nos Açores, se a escolaridade é mais baixa nos Açores, por algum motivo a população açoriana vive menos anos do que o conjunto do território nacional e do que a população das outras regiões. Não é? É, aliás, a região com a esperança média de vida mais baixa de Portugal. Exatamente. E, portanto, isso eu não sei porquê. A minha hipótese, não é? A minha hipótese é que isso tem a ver com o estilo de vida, e o estilo de vida tem a ver com a educação, a forma como a pessoa aquilo que a pessoa consome, o exercício que faz ou não faz, aquilo que a pessoa bebe, a forma como cozinha, as coisas que come, tudo isso tem a ver de facto com a educação, e depois tem um impacto no estilo de vida, tem um impacto depois na saúde, e depois paga-se a conta toda na degradação da saúde e numa morte um pouco mais precoce do que no resto do território nacional. Tocando aqui na saúde, para além de dos Açores terem a esperança de média de vida mais baixa de Portugal, em 2018 a esperança média de vida à nascença nos Açores era de 77,9 anos, em Portugal em média, como um todo, estava nos 80,9. Além disso, mais de um terço das crianças açorianas têm excesso de peso. É a pior região de Portugal em termos de excesso de peso. Olhando para o Sistema Regional de Saúde, há 278 açorianos para cada médico. A média portuguesa é de 186 pessoas por médico. Tudo isto é o reflexo de um Estado que não se soube adaptar a ter de intervir num território fragmentado em que a população está dividida por novilhas e é preciso multiplicar estruturas constantemente. Pronto. Mais uma vez estamos a entrar todo vapor para uma área na qual eu não me sinto confortável, não é? Que é a área da saúde. Mas articulemo-la fora da saúde. As dificuldades do Estado social a intervir derivam de não se saber adaptar a lidar com um território ultra fragmentado e disperso e diverso como são os Açores. Eu não sei, eu acho que não. Sinceramente, eu vou arriscar, não é? E, portanto, que fique bem claro junto de si, dos ouvidos, que não é de toda a minha especialidade, e, portanto, o que eu estou a dizer deve ser visto com muita cautela, não é? Mas eu diria que não, porque, afinal, a Constituição Portuguesa consagrou as autonomias regionais. Há um serviço regional de saúde que foi criado, gerido e alterado pelos açorianos, e, portanto, não é possível haver uma maior, como é que eu ia dizer, adaptação à realidade social e política da região do que aquela que é feita. O Sistema Regional de Saúde é gerido pelos açorianos, ponto final, não é? E, portanto, a questão do terreno, e estão o mais próximo possível das populações. Portanto, não me parece que seja por aí. Dizer que o Sistema Regional de Saúde é perfeito, não é, obviamente. Nada é perfeito, a não ser no céu, não é? Mas aqui na Terra não há a perfeição, não existe, embora nós olhemos sempre para ela para ela como o nosso ideal. Agora, mas é justo dizer que os problemas crónicos do Estado português saem agravados no contexto açoriano pela insularidade? Eu diria que isso varia um pouco. Eu conheço bem o caso da Segurança Social, não é? Que não é o caso da saúde, que me está a pedir para falar e que, portanto, que eu não posso falar com propriedade, como já disse, mas posso falar um pouco melhor sobre o caso da Segurança Social. E sobre o caso da Segurança Social, o que eu posso dizer é que duvido que haja um melhor sistema de segurança social no contexto nacional do que aquele que existe nos Açores, nomeadamente a ação social, não é? Todas as ilhas têm estruturas de ação social bastante complexas e muito melhor do que aquilo
que existe no continente e com uma maior proximidade entre as pessoas que precisam e os técnicos, e uma maior proximidade entre os técnicos e as chefias do que aquilo que existe no continente, e até com mais recursos. Portanto, estou muito confortável com o que existe nos Açores ao nível da ação social. Mais uma vez, não é perfeito, mais uma vez, se mais recursos houvesse, mais responderiam a necessidades que são infinitas. Aliás, eu costumo dizer que a política é a arte de gerir, de gerir a relação entre recursos finitos e necessidades infinitas, não é? Portanto, é uma arte que gera estas duas coisas contraditórias, mas neste caso, comparativamente com o que se passa no território continental, os Açores aparecem com com um muito melhor sistema de ação social, mas isso não impede que os Açores tenham uma situação maior de pobreza bastante mais gravosa que a média nacional, não é? Talvez aqui, no caso da saúde, possa-se verificar uma questão semelhante, não sei. Digamos que no caso da saúde, o meu cavalo tem a ver com de facto a questão da escolaridade. Eu aposto neste cavalo da escolaridade. Há bocado falávamos no excesso de peso das crianças. Isso está relacionado com a classe social e a escolaridade das famílias, não é? E cá está, os Açores têm escolaridades mais baixas e as classes sociais também, não falámos muito nisso, até porque não há muitos dados, mas aquilo que nós conseguimos intuir dos poucos que existem é que a estrutura social nos Açores tem um maior número de pessoas de classes sociais mais baixas. Percebe-se, só o caso da pobreza ajuda a perceber isso. E portanto, se calhar uma parte do problema da saúde que está aqui é uma questão social, não é simplesmente uma questão médica, não se resolve com mais hospitais, com mais médicos, com mais medicamentos pelo bucho abaixo das pessoas, resolve-se com uma outra educação para as pessoas, com melhoria dos seus rendimentos e logo do seu bem-estar, e com a melhoria destes fatores que eu acabo de referir, as pessoas terão, eu diria até naturalmente, uma melhor saúde. Mas enfim, eu como digo isto sempre com cautela, costumo meter a foice em saúde alheia. Entrando aqui num capítulo final, de 1976 a 1996 o Partido Social Democrata governou nos Açores em maioria absoluta. De 1996 até hoje o Partido Socialista governa com maioria absoluta, salvo nos primeiros 4 anos de mandato de Carlos César. Muitas vezes culpa-se a dificuldade de resolver problemas estruturais a nível nacional com a instabilidade governativa, a necessidade de fazer acordos, as trocas de poder. Nada disto se verifica na política açoriana. Portanto, como é que tudo aquilo de que estivemos a falar, a desigualdade, a pobreza, as dificuldades na educação, e afloramos agora também as dificuldades na saúde, se mantém, havendo 2 partidos a governar em maioria desde que há democracia? Bom, eu costumo dizer isto, que é assim... o regime autonómico trouxe grandes melhorias aos Açores, isto é, nós olhamos para o panorama e vemos os problemas, mas também não podemos ser injustos e olhar apenas para os problemas. Nós temos que, e quando nós estamos a fazer isso, nós estamos a fazer a comparação dos espaços, estamos a comparar os Açores com o conjunto do território nacional, com o continente, com as outras regiões NUTS 2, com as outras regiões da União Europeia, até com os outros países da União Europeia, mas não podemos deixar também de lado a outra parte, que é olhar para trás. E quando nós olhamos para trás, vemos que há progressos tremendos nos Açores ao longo destes últimos 40, 50 anos, não é? Progressos tremendos. É como eu dizia há bocado, é que não é outro país, nem outro planeta, é outro universo, não é? Tão tremendos foi o salto que foi dado em termos de desenvolvimento na região, e isso vê-se, por exemplo, na questão da imigração, não é? Qualquer jovem agora que decida emigrar para os Estados Unidos e Canadá não apanha aquele choque cultural que apanhou nos anos 40 e 50, já viu tudo o que possa encontrar nos Estados Unidos e no Canadá tem nos Açores, não é? Não é preciso ir sequer para o continente, tem nos Açores tudo o que possa encontrar, não é? Desde a internet ou quer que possa imaginar. Mas e, quando portanto, 30% da população continua em risco de pobreza ou em pobreza, como teve a sublinhar há bocado, que tínhamos de deixar cair o risco, o poder político está mesmo a ser responsabilizado pelas dificuldades em que vivem os açorianos?
se está a ser responsabilizado. Isto é uma pergunta para a qual eu não sei responder, não é? Poder político é uma coisa muito vaga, não é? O poder político é o quê? É o governo? É o sistema político? Considerando é a que o oposição? governo está a governar a maioria absoluta, é o governo. Ok, pronto, muito bem. A minha experiência em relação ao governo nos Açores é que nos Açores o partido do governo, o partido da oposição, melhor dizendo, os partidos da oposição não ganham eleições, é o partido do governo que as perde, não é? Foi isso que aconteceu na transição, na minha leitura, é a minha leitura, na transição de Mota Amaral para Carlos César, na minha opinião, não é? 1996. Pronto, foi o PSD que organizou, digamos assim, a campanha eleitoral de tal maneira que acabou por perder as eleições. Eu, nessa altura, fazia algumas sondagens para estes institutos de sondagens do continente e das primeiras sondagens o PSD ganhava. Não, as eleições. Não ganhava assim por tantos, não é? Mas ganhava. Depois acabou por perder em número de votos, mesmo número de deputados, e depois, enfim, o partido do governo ganhou facilmente as próximas eleições e por aí fora. E, aliás, é isso, arriscando um pouco, eu acho que vai acontecer agora das próximas eleições, estou a fazer futurologia tipo de Zandinga. Isso a vitória do PS ou a derrota do PS? A vitória do PS, claro. O partido do governo, a não ser que haja uma catástrofe qualquer, creio que não vai perder as eleições. Eu acho que a grande oportunidade do Partido Social Democrata de voltar ao poder é numa próxima transição de líder no PS, não é? Como foi exatamente dessa forma que chegou ao poder. Mas isto, enfim, são opiniões pessoais agora, e não está aqui a falar o cientista, está a falar o cidadão, que fique bem clara a demarcação. Apesar do PS ter lidado bastante bem com a transição de Carlos César para Vasco Cordeiro em 2012. Eu por brincadeira costumo dizer que o candidato do PS nessa primeira transição não foi o candidato Vasco Cordeiro, foi o candidato César Cordeiro, não é? Costumo dizer, porque de facto eu acho que poderia, digo isto por brincadeira, claro, não é? Sem querer ofender ninguém, eu digo isto porque de facto por aquilo que eu pude observar, foi uma transição muito exemplar, não é? Foi muito bem feito. Esse processo de transição. Mas cada processo é um processo, há contingências em cada situação e de facto é nestas grandes transformações que há a possibilidade de... E aliás, eu acho que o PS aprendeu com aquela transição do PSD que não correu bem também, não é? Embora eu compreenda as circunstâncias em que não tenha corrido bem, não é? Havia ali umas circunstâncias que não eram as mesmas desta segunda transição que nós estamos a falar. Mas a realidade é que, diga-me, não é estranho que, ao contrário do que acontece com o governo central, em que o governo geralmente é punido quando há uma crise económica, quando há grandes dificuldades no país, nos Açores, com mais crise económica, com menos crise, com mais crash económico, com menos crash, o governo nunca sai punido. Pois, e estamos a falar nos Açores, mas também podíamos estar a falar na Madeira. Sim, que a situação também há uma estabilidade igual. governativa há muito tempo. A insularidade cria perpetuação no poder? Eu não sei qual é a explicação, mas eu duvido que tenha a ver com a insularidade. Eu imagino que tenha a ver com mais uma vez, não com uma questão, mas com várias questões. Não é? Todas as questões sociais são complexas. Esta também é uma questão política, portanto, de raiz social e, portanto, é também ela própria complexa. E eu imagino que tenha a ver com várias coisas, mas não me parece, assim de repente, isto é um sentimento, digamos assim, quase visceral, não é? Que eu estou aqui a dizer. Não estou a ver isto ser um efeito da insularidade. Ok, estamos a falar das duas regiões insulares, então e as autarquias? Não é? Em que os presidentes das câmaras e os presidentes das juntas se internizam. E se não se internizam agora é porque há limitação de mandatos, não é? Nós tivemos presidentes de câmaras e de juntas do 25 de Abril até agora. E aliás havia aqui em São Miguel um presidente de junta que era presidente de junta já desde antes do 25 de Abril. Tinha sido eleito nas listas da oposição, dos poucos casos, e que foi presidente de junta muitos anos.
Portanto, eu não sei, este fenómeno, nós estamos a falar das regiões, mas podíamos também falar dos municípios no resto do território português. É um fenómeno maior. Há pouco dizia-me que esperava que com os fundos que iam entrar vindos da União Europeia, agora no próximo quadro, em que foi anunciado um aumento substancial dos valores, um aumento de 92% pelas contas do Governo Regional. Disse-me que esperava que fossem usados na educação, na intervenção social e não para construir rotundas. Desde 2014 a 2020, os Açores receberam 1,6 mil milhões de euros em fundos comunitários. Este dinheiro foi para construir rotundas, não foi para resolver problemas estruturais? Muito honestamente, foi boa parte para construir rotundas. E eu acho que é uma eu acho que foi, não foi. É assim, primeiro temos de ter algum cuidado para não generalizar. É muito dinheiro, foi aplicado em muita coisa, mas eu acho que o construir rotunda também, perceba-se, é uma imagem de investimento em obras de construção civil. Sim, ok, claro. Em polivalentes de serviço, em escolas, em rotundas elas próprias, em marinas, em piscinas. Mas com tanto dinheiro, como é que é possível manterem-se tantos problemas de fundo? Uma coisa de cada vez. Estávamos a falar na questão do investimento e da prioridade do investimento em construção civil. É a mesma questão, no fundo. Há aqui uma mentalidade que eu acho que é uma mentalidade portuguesa, não é? Que se também verifica nos Açores com algumas especificidades devido à organização política regional, que é aquilo que eu chamo a mentalidade rotundista, não é? A mentalidade rotundista é pensar, é equivaler o desenvolvimento à construção civil, não é? Esta mentalidade rotundista é preciso ganhar umas eleições, pega-se com uma rotunda, não é? Ou equivalente a uma rotunda. Aquilo que eu observo como observador da cena política nos Açores é que há uma pressão muito grande sobre o Governo Regional para que isto se concretize desta maneira. Portanto, isto não é exatamente um problema do Governo Regional, é um problema, digamos assim, do modelo de desenvolvimento que está na cabeça das elites locais. Não é? Das elites até portuguesas em geral, e já estamos a falar dos Açores, das elites regionais nos Açores e das elites locais de cada ilha. Por exemplo, há um órgão da autonomia que eu costumo dizer, e ainda tive a oportunidade de dizer ao Presidente do Conselho de Ilha de São Miguel isto que lhe vou dizer agora, que eu acho que é o pior órgão da autonomia, que é o Conselho de Ilha, não é? E disse-o com franca camaradagem, e eu ouvi-me com bonomia, somos amigos, não é? E isto não é uma crítica ao trabalho dele, nem é uma crítica ao trabalho dos senhores conselheiros, mas tem a ver com a função dos conselhos de ilha. Nós lemos os comunicados dos conselhos de ilha, aquilo que os conselhos de ilha querem, e durante muito tempo, e ainda hoje isso se verifica, é que para o desenvolvimento das ilhas é que é obras de construção civil. Ou é a escola, ou é o porto, ou é a estrada não sei para onde. E, portanto, isto tem vindo a mudar, é verdade, há que dar essa mão à palmatória, mas há uma obsessão muito grande com o equiparar o desenvolvimento à construção civil. E tem havido, nesse sentido, muito dinheiro gasto nessas opções, com resultados da relação custo-benefício maus. Não é? Porque assim, enquanto a obra está a ser construída, há geração de riqueza, há de salários que são pagos e por aí fora. Quando a obra está construída, essa geração de riqueza acaba e ficam as despesas de manutenção da obra, não é? E por vezes há casos de obras que nem se concluem, como as piscinas as piscinas do Nordeste ou as da Povoação. Há obras que se degradam, como estamos a falar da Povoação, como o Mirador do Pico dos Bodes, e por aí, eu penso que é assim o nome, e por aí fora, não é? Obras que são desproporcionadas, como o pavilhão da Vila Franca do Campo, o Açor Arena, que tem um tamanho brutal e completamente desproporcionado para a localidade, e não serve para grande coisa. Os conselhos de ilha, para contextualizar, porque não é uma realidade que chegue particularmente ao continente, são órgãos consultivos ao nível da ilha que têm representantes
quer do poder político, das juntas de freguesia, da Câmara Municipal e do Governo Regional, como de entidades da sociedade civil e de figuras das ilhas. Exatamente, e portanto, exato, mas exerce uma pressão sobre o Governo Regional para reivindicar investimentos na sua ilha, e essa pressão vai muito no sentido, aliás, isso em si já não é muito saudável, porque é a minha ilha, não é os Açores, portanto perde-se o sentido da comunidade da sociedade açoriana. Mas existe um sentido de comunidade da sociedade açoriana? Desculpe desviá-lo da questão. Senhor. Existe, sim, senhor. Esta é uma questão muito interessante. Existe, e é uma construção histórica recente. Foi algo que sempre existiu junto de algumas elites, em especial micaelenses, não é? Mas que o sistema autonómico veio, digamos assim, concretizar ainda mais uma identidade regional açoriana. Os açorianos sentem-se portugueses, com certeza, mas também se sentem micaelenses, terceirenses, marienses, não é? Mas também se sentem, obviamente, açorianos, e esse sentimento de ser açoriano foi, creio eu, e estou a falar, digamos assim, daquilo que é a minha percepção, não estou a falar com base em grandes estudos, cresceu ao longo do período autonómico devido a um trabalho que foi feito nesse sentido pelas autoridades regionais, que numa primeira fase contou com o papel muito importante da RTP Açores, que teve um papel muito importante para o fazer. Eventualmente, peço desculpa estar a falar da RTP Açores, mas também terá tido também um papel importante. Portanto, enfim, eram de facto os grandes meios de comunicação dos açorianos durante muito tempo, e ajudaram de facto a construir essa identidade social, a identidade regional açoriana, e a levá-la para fora das elites, sobretudo de São Miguel, mas também obviamente das outras ilhas, mas elite é elite. E vendo isso, essa construção da identidade açoriana a partir do processo autonómico, o movimento independentista foi precoce. Surgiu o independentismo a partir das elites do antigo regime, em São Miguel, particularmente, sim, antes de haver um espírito açoriano que só surgiu com a autonomia? Eu penso que esse próprio movimento teve algum impacto na criação desse espírito açoriano. Claro que o que nós podemos observar nos movimentos eleitorais e cívicos é que o independentismo se esgotou e se esvaiu, e que se reduziu a um grupo muito pequeno de indivíduos, mas isso não significa que num qualquer outro contexto não possa vir a ressurgir. Eu penso que deve ser esse a grande esperança das pessoas que apostam nisso. Eu, pelo menos, se fizesse parte desse grupo, apostaria nisso, dessa possibilidade de vir a ressurgir. Mas neste momento não é. Teve um papel histórico, foi o que foi. Podíamos pensar que podia ser outro, podia ser cenário A, cenário B, cenário C, mas que foi o que foi. Neste momento é um leviatã que não se agita nas águas, mas nada impede que no futuro, por algum motivo ou outro, não venha a ressurgir, mas não o estou a ver pelo menos a curto e médio prazo, não é? Uma questão aqui para terminarmos: nas eleições legislativas de 2019 a abstenção nos Açores foi de 63%, nas europeias no mesmo ano foi de 81%, nas autárquicas de 2018 46%, nas presidenciais de 2016 69%, sempre acima dos valores do resto do país, e nas últimas eleições legislativas regionais em 2016 a abstenção foi de 59%. Os açorianos já não acreditam na democracia representativa? É sim, é verdade que os valores estão acima da média nacional, mas a tendência é a mesma, não é? E portanto o fenómeno que nós estamos aqui a ver é o fenómeno habitual. Os Açores seguem a tendência nacional, só que com mais força, não é? Eu não sei se há aqui qualquer tipo de descrença na democracia. Eu se quer saber uma opinião, mais uma vez, completamente
fora de qualquer estudo, portanto já não está novamente aqui a falar o investigador, mas está a falar o cidadão, e esta é uma opinião, digamos assim, das entranhas, mais uma vez. Eu acho que isso acaba por ser ao contrário, acaba por ser uma prova da confiança dos cidadãos no sistema, não é? Até certo ponto. Não quererem participar no sistema mostra confiança no sistema? Não é, sim, e eu explico porquê. Eu sei que isto é contraditório, obviamente que é contraditório, mas eu explico porquê, pelo menos até certo ponto, não é? Eu estou claramente disponível para avançar também com a questão da descrença no sistema, não é? Com os argumentos na descrença do sistema, mas eu acho que não é só isso. E portanto, estou a ser aqui um bocadinho iconoclastra, não é? Qual é a ideia habitual? Descrença no sistema. Não, com certeza, ok, há descrença no sistema, mas não chega. Há também aqui que pensar que, e nas mesmas pessoas, e em contradição, bem-vindo à espécie humana, somos seres contraditórios, não é? Também o que está aqui em causa é uma confiança no sistema, que mesmo que nós não participemos, ele funciona e vai-nos beneficiar, e portanto, porquê dar-nos ao trabalho ele vai andando, porquê dar-nos ao trabalho de participar? Mas é resignação? Também acho que se pode dizer que é resignação. A resignação é um sentimento muito presente a muito boas pessoas, não é? Nós, mais uma vez, não queremos ir para resultados de estudos, mas estamos a encontrar sobre a pobreza em Portugal uma grande importância da resignação. Há de facto uma parte muito importante daquilo que é a avaliação das pessoas sobre a sua vida, sobre o funcionamento do sistema, é de facto uma aceitação resignada que passa pela não participação. Vai funcionando, vai-se fazendo, gostava que fosse melhor, não tenho perspectiva de que possa vir a melhorar. Portanto, é o quê? Resignação, de facto. Não é? É uma boa. Já pensou em vir para a sociologia? É uma boa análise. Acho que é uma boa hipótese. Nunca ponderei a hipótese. Obrigado, Fernando Diogo, sociólogo e docente na Universidade dos Açores. Obrigado eu por me ter convidado. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Esta entrevista foi preparada por mim, Nuno Viegas, e pelo Pedro Miguel Santos. O Bernardo Afonso foi responsável pela edição de som. A captação nos Açores foi garantida por Rui Botelho, da Rádio Atlântida, a partir da Ilha de São Miguel. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Joana Batista, Margarida David Cardoso, Maria Almeida, Mota Afetes, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Houve mais entrevistas, reportagens ou séries em fumaça.pt, no YouTube, Spotify ou à tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaça.pt/contribuir. Até já.